Ei, pessoal, tem República todo domingo às 18 horas na rua Mauri Lang Silvério 145. Falou, até mais. Sempre eu vou guardar vocês e guardar essa igreja com muito carinho. Porque seminarista é assim, gente. A nossa luta é para que com o tempo o temor de Deus permaneça, aquele friozinho permaneça. Mas o nervosismo e a ansiedade que atrapalham, com o tempo tem que ir embora. O temor tem que ficar, o frio tem que ficar. Mas a ansiedade e esse nervosismo, ele tem que ir embora. E eu acho que eu estou melhor do que na primeira vez. Deixa eu apresentar para vocês a minha esposa. Essa mocinha loira que está ali atrás. O nome dela é Mariana. Nós estamos juntos há 8 anos. Namoramos 1 ano. Enrolei por mais 4 no noivado. Aí casamos. E já fazem 3 anos que a gente está casado. E ela que, através dela eu consigo ver sempre e muito o cuidado de Deus na minha vida. Vocês vão provar disso, né? Deus tem um sonho dele para cada um de vocês, mas é muito precioso poder aprender a amar alguém assim de forma tão intensa, tão forte. E a gente prova de Deus através disso. Eu queria contar uma história para vocês hoje. Deixa eu abaixar isso aqui um pouco. Vocês entenderam por que eu não pedi microfone. Gente, vou contar uma história para vocês. Na verdade é uma parábola que o nosso Senhor Jesus, ele em determinado momento no ministério, ele estava trocando uma ideia com os discípulos sobre relacionamento, sobre pessoas. Os discípulos estavam perguntando muito para Jesus sobre quem que é o maior no reino dos céus, o que eu faço com o irmão que foi culpado diante de mim. Eles estavam conversando sobre essas questões de pessoas, de relacionamento. E tem uma história, irmãos, tem uma história que ele vai contar, que ela passou a fazer sentido na minha vida há umas 2 semanas atrás. É engraçado que a gente lê a Bíblia e passa pelos textos, mas tem vezes que um texto fala com a gente, como esse barulho fala. Às vezes tem um texto, um momento que o texto fala com a gente de uma forma diferente, de um jeito diferente. E eu queria contar essa história para vocês. É uma história justamente disso, diante de uma pergunta que Pedro faz para Jesus. Jesus ele começa, vamos sem microfone. Jesus começa a contar-nos uma história para os discípulos sobre relacionamento. Na verdade, é uma história de perdão. Essa história que eu vou contar para vocês é uma história de perdão. Eu acho que vocês vão lembrar, em determinado momento, essa pergunta que Pedro faz para Jesus, quando eles estão conversando sobre isso, e Jesus não estava só com Pedro, Jesus estava com vários discípulos, mas foi Pedro quem teve a coragem de perguntar isso. Pedro tinha personalidade forte, ele perguntava muitas coisas. Ele perguntou: Jesus, quantas vezes, Jesus, eu tenho que perdoar o meu irmão? Quantas vezes, Jesus, eu tenho que perdoar? E o que é interessante, existe um detalhe aqui que o texto não traz, mas a gente precisa perceber. Na época, os rabinos, sabe quem são os rabinos? Eram os mestres, eram os professores da época, eram aqueles que eram, nossa, esse cara é inteligente, esse cara sabe das coisas. Sabe o que eles ensinavam? Que com relação ao perdão, a gente deveria perdoar 3 vezes. Os rabinos ensinavam isso para eles. Você perdoa 3 vezes, na 4ª, não perdoa mais. Na 4ª não perdoa. E Pedro, quando pergunta: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7? Pedro estava achando que estava arrasando, né? Porque estava indo muito além das 3.
Cara, era mais que o dobro. Era mais que o dobro. Mas aí Jesus, ele traz uma mensagem muito forte para nós. Pedro, 7 não. 70 vezes 7. Abram lá comigo, Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Vocês têm misericórdia de mim que eu estou abrindo duas aqui, tá? A junção, né, irmãos? Trazer duas Bíblias para pregar, alguma coisa de boa vai ter que sair de hoje. Preste atenção só na coisinha antes da gente ler o texto. Jesus, a palavra é séria, tá, hoje. Jesus, ele vai nos confrontar com essa história da necessidade que nós temos de perdoar. Jesus, irmãos, vai mostrar aqui para nós de que esse lance de perdoar não é uma opção, uma escolha para o cristão. Não é uma opção para nós. Ela é algo que a gente simplesmente vive, não é uma escolha, é o único caminho. É o único caminho para nós. Eu não quero, irmãos, ter a arrogância aqui de falar para vocês que isso é fácil, tá? O próprio Jesus não tomou esse cuidado de falar a dificuldade que é em perdoar. A história não vai contar isso para nós. A gente sabe que muitas vezes, dependendo da ofensa, é difícil, não é? Eu vou contar umas 2 histórias aqui para vocês, mas vocês certamente têm também na família de vocês histórias como essa, de que, cara, é difícil de perdoar às vezes. Tem umas ofensas assim, cabeludas, que você fala, essa, Jesus, eu vou ter que deixar passar. Mas não é uma opção, tá? Não é uma escolha que a gente pode fazer. E você vai entender melhor através desse texto. Essa história, irmãos, me despertou para isso. E eu quero ler com vocês. Primeiro, eu vou ler na versão revista atualizada, depois eu vou ler na mensagem. Não sei se vocês conhecem, tem um pastor norte-americano chamado Eugene Peterson. Ele já é pastor há mais de 40 anos. Ele lê e fala grego e hebraico, e ele traduziu a Bíblia para uma linguagem mais contemporânea. Então eu vou ler também o texto nessa, para ficar um pouco mais claro para nós. Então a gente vai ler 2 vezes o texto, começando pela versão da revista atualizada. Acompanhe comigo, tá? Mateus 18, versículos 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se,
o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda por que me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Aí Jesus termina a história. Acabou a história aqui, Jesus diz assim: assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Pegaram a história? Se não pegaram, vou pegar, porque eu vou ler de novo. A tradução do Eugene Peterson diz assim: podem prestar atenção em mim agora, tá? Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco, tente 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem, com esposa, filhos e bens, fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, perdoando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: paga-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia, com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão. Os verdugos são prisão, que fica mais claro. O servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai, no céu, fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Antes da gente parar um pouco para pensar e refletir a respeito do que Jesus está querendo mostrar com essa história, a gente precisa voltar o nosso olhar para o texto e perceber alguns detalhes, irmãos, que fazem aqui toda a diferença. Primeiro detalhe, percebam que o servo ingrato, o servo do rei, o texto vai dizer que ele não tinha como pagar. Esse homem, irmãos, ele ia perder tudo, ele ia perder a própria vida, envolvendo inclusive a família dele, porque ele não tinha como pagar a sua dívida. Guardem isso. O servo não tinha como pagar a dívida com o rei. E ele ia ser leiloado, irmãos, ele ia ser vendido ao mercado de escravos. E é interessante que esse servo que não tinha com que pagar a dívida ao rei, ele vai falar: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mentira, irmãos. Mentira. Ele nunca conseguiria pagar essa dívida. Nós vamos perceber isso. Esse servo, ele não tinha com que pagar. Quando ele fala: sê paciente, eu vou te pagar. Mentira, não vai pagar não. Ele não tinha com que pagar. E o rei, percebam outro detalhe, o rei ele tinha consciência disso. Ele sabia do tamanho da dívida daquele servo. E o que ele faz?
O rei, ele parcelou a dívida no cartão em 12 vezes, irmãos? Parcelou? Parcelou não. Com muita sabedoria, esse rei cancelou. Perdoou a dívida. Perdoou a dívida. E é interessante que ele perdoou essa dívida movido por o quê, irmãos? Ele perdoou essa dívida tendo sabedoria e movido por compaixão. Guardem uma coisa, compaixão, irmãos. O que é a paixão de Cristo? O que o filme lá do Mel Gibson mostra para nós? Sangue, né? Muito sangue. Mostra o sofrimento, irmãos. Paixão é sofrimento. Esse rei, ele foi movido por compaixão. Compaixão, irmãos, sofrer junto. Teve misericórdia. Teve muita misericórdia. Percebeu que o homem não conseguiria pagar e não parcelou a dívida. E cancelou a dívida. 10.000 talentos. Vocês já vão entender quanto isso vale. Aí, o que é interessante? O conservo dele, ou seja, agora esse homem já pediu por paciência, pediu para que o rei esperasse que ele iria pagar, o rei se compadeceu e perdoou. Aí esse homem sai e vem com o servo dele, um servo que era dele, devia 100 denários, 100 moedas de prata. Usa não só o mesmo gesto, o conservo faz a mesma coisa que o servo fez com o rei. O texto aqui do Eugene Peterson mostra melhor. Mas ele caiu aos pés. Assim como o servo caiu aos pés do rei, o conservo também caiu aos pés do servo, né? Seu senhor. Mas mais do que isso, ele usou praticamente a mesma frase. Ele falou, sê paciente e te pagarei. Ele não falou, e tudo te pagarei, mas ele falou, e te pagarei. Porque a dívida era menor. Talvez o servo falou, e tudo te pagarei, porque ele sabia que a dívida dele com o rei era bem grande. A dívida desse conservo não era tão grande. Mas percebam, ele usou o mesmo gesto, usou a mesma frase praticamente. E esse servo infeliz, ingrato, ele permaneceu irredutível. Ou seja, não tem como vencer esse homem. O coração está tão duro que ele não vai mudar. Irredutível é isso, invencível, não tem como vencer esse homem. Outro detalhe. Qual foi o comportamento dos companheiros do servo? A primeira leitura que eu fiz fala que eles se entristeceram muito. Eles se entristeceram muito por ver aquele homem que tinha sido perdoado por uma dívida tão grande fazer isso com o conservo dele, uma dívida pequenininha. O Eugene Peterson vai traduzir falando que eles ficaram revoltados. Sabe por que revoltados? Porque não faz sentido alguém ser perdoado por uma dívida de 300 toneladas de prata e não conseguir, um instante depois, perdoar uma dívida de 100 moedinhas de prata. Não fazia sentido para eles. E isso revoltou, entristeceu tanto o coração deles. A gente precisa falar com o rei. A gente precisa urgente falar com o rei. O que está acontecendo? Que palhaçada é essa? É uma hipocrisia. O que está acontecendo? O que esse servo está fazendo? Era inexplicável para eles, alguém a quem tanto tinha sido perdoado, fazer tamanha confusão por uma dívida tão pequena. E a história termina dizendo que o servo ingrato, ele foi advertido pelo rei, porque daí o pessoal dedurou ele, né? Ele foi advertido pelo rei e ele foi entregue aos verdugos, ou seja, ele foi entregue ao castigo, ele foi entregue ao cárcere, ele foi entregue à prisão. Ele foi entregue à prisão. E isso, irmãos, para sempre, para a vida toda, até que ele pagasse a dívida. Qual que é o problema? Não tinha como pagar. Perdeu o playboy aqui. Aqui ia perder o playboy. Vai viver prisioneiro o resto da vida. Guardem esses detalhes.
tá? Só que esse texto falou comigo, mexeu comigo, quando eu percebi um detalhezinho que passa desapercebido na leitura. De quanto era a dívida do servo com o rei? Me ajudem aí. De quanto que era a dívida? Ou na nossa tradução aí, essa mais formal, qual que é? 10.000 talentos. Tem alguém que é bom de matemática aí que vai me ajudar agora. Percebam o seguinte. Um dia, a dívida era de 10.000 talentos, tá? Fechamos a conta. Um dia de trabalho, naquela época, equivalia a uma moedinha, tá? Uma moedinha de prata, que era chamada de dracma ou denário. Tá? Um dia que você trabalhasse, você ganhava uma moedinha, que era dracma. Lembram da dracma perdida? Enfim. É um dia de trabalho. Era assim que acontecia na época o pagamento. O talento era uma medida de peso que significava ou simbolizava ou representava 6.000 denários. O talento era uma medida de peso que equivalia a 6.000 denários. Vocês já estão fazendo conta aí, né? Quer dizer que esse servo devia para o seu rei 60 milhões de denários. Ele precisaria trabalhar 60 milhões de dias para pagar o seu rei. Se um homem daquela época vivesse em torno de 70 anos, que eu acho que não vivia, a nossa expectativa está melhor agora, mas na época eu acho que não. Se ele vivesse 70 anos, eu falei disso? Não, né? 70 anos, ele teria, irmãos, que viver e trabalhar e dar cada dia de trabalho de 2.350 vidas para pagar o rei. Dá para perceber agora? Esse homem, ele teria que trabalhar 2.350 vidas de 70 anos, cada dia, cada mísero dia, para pagar a dívida que ele tinha com esse rei. Dá para entender agora a indignação dos outros servos? Dá para entender ou não dá? Eu acho que eu ia dar um pedalo no cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido alguém a quem tanto... Dá para entender o tanto agora, irmãos? 2.350 vidas. A Bíblia nos ensina que nós só temos uma vida para viver, uma morte para morrer, irmãos. O que o texto está mostrando para nós? O que o texto está mostrando? A dívida era impagável. A dívida era impagável. É isso que a gente precisa guardar. É por isso que eu falei que ele não tinha como pagar. E é por isso que eu falei, mentira, ser paciente comigo e tudo te pagarei. Não! 2.350 vidas, ele só tinha uma para viver. Ele podia chamar toda a galera do Face. Cara, não ia rolar. Não ia dar. Não ia dar. Esse servo, esse infeliz, tá? Que muitas vezes a gente é também, esse servo que teve uma dívida de 2.350 vidas perdoada, ele não perdoou uma dívida com seu conservo de 100 dias. O conservo devia para o servo 100 denários, irmãos. Lembra que eu expliquei? Um denário é uma moedinha de prata, é um dia de trabalho. Cara, era pagável. A dívida do conservo era pagável. Eram 100 dias. Eram 100 dias. Por que ele não compreendeu isso? Por que ele não compreendeu isso? 100 dias contra 2.350 vidas. Ou seja, 2.350 vidas é uma dívida impagável. A dívida desse servo era impagável, era impossível. Não tem mágica que conseguisse fazer pagar isso.
a sua dívida e a minha dívida com Deus, qual que é? A de 100 denários? Não é não. Não é não. Nossa vida, a nossa dívida com o próprio Deus é uma dívida impagável. Nós falamos um pouco do amor, né? Que amor é esse? Falar de cruz, olhar para a cruz de Cristo, a gente precisa parar para pensar um pouco nisso. Será que realmente eu e você, a gente tem alguma noção mesmo, ou ideia do preço que Jesus pagou na cruz? A gente já falou isso, né? A gente costuma falar isso na igreja. Jesus pagou um alto preço. Essa história aqui me ajuda a compreender que preço foi esse. Será que a gente tem noção? Eu acho que pouco. Nossa busca é por compreender melhor. Quando a gente pensa em Páscoa e pensa no Cristo crucificado e agora ressurreto, que preço que foi pago lá? Que preço que foi pago? Será que você tem noção do tamanho da sua dívida que foi paga por Jesus na cruz? E agora pensando nessa história como ensinamento para a gente perdoar, será que a nossa dificuldade, irmãos, de perdoar uns aos outros, dívidas de 100 denários, será que a nossa dificuldade de perdoar não está justamente no fato de a gente não saber o quanto que nos foi perdoado por Jesus na cruz? Será que esse servo entendeu o tamanho da dívida dele? Eu acho que não. Eu acho que não. Romanos 3, 23 e 24 diz assim: Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vocês já pararam para pensar o que é redenção? Nós sabemos que não tem nada que a gente possa fazer, não tem obra que a gente possa fazer que vai nos habilitar a alcançar a salvação, pelo aquilo que a gente faz por merecer. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E esse texto mostrando que Deus nos justifica gratuitamente por sua graça, está falando de graça, está falando de favor merecido. Deus está te dando um negócio que você não merecia. Isso acontece, Deus faz isso mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O texto faz uma conexão, os versículos 23 e 24 são dependentes. Sabe o que é redenção? Já parou para pensar? Até tinha numa música. Eu tenho parado mais para pensar porque a gente fala algumas coisas e não se liga às vezes. Redenção é a liberdade que a gente consegue mediante o pagamento de um preço. Redenção tá liberto, meu filho, porque foi pago, um preço foi pago. Só que o texto está mostrando para nós o quê? Para você foi por graça, para você foi um favor que Deus fez. Mas será que não custou nada para ninguém? Somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Custou algo para alguém? Com certeza. Custou muito, irmãos. Custou muito para Jesus. A cruz de Cristo é isso. A cruz de Cristo é isso. Não acho que não custou nada para ninguém, porque custou. Eu estava dando aula de manhã lá na igreja, e eu até comentei com o pessoal que assim, a gente tem que cuidar quando fala que foi de graça. Foi de graça para nós. Para nós não custou. Mas para o próprio Deus custou tudo. João 3,16 deixa isso muito claro. Para o próprio Deus custou. A sua dívida, perceba, a sua dívida era impagável, mas você foi liberto porque Jesus pagou o preço. É isso que o texto está mostrando para nós. Mas vamos voltar à história. Mais para o finalzinho, o rei disse o seguinte para o seu servo:
servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Sabe quando a gente ora, Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando você está orando assim, você está dizendo para Deus que você não vai ser como esse servo ingrato. Quando a gente ora, Deus, perdoa as nossas dívidas, porque nós perdoamos aqueles que têm devido com a gente, os nossos devedores. Você está dizendo, Deus, não vou ser ingrato como esse servo. E perceba uma coisa, perdoa as nossas dívidas de 2.350 vidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores que nos ofendem com dívidas de 100 denários. Dá para perceber a diferença? Irmãos, 100 denários são pagáveis, eram 100 dias. O que quer dizer 100 denários pagáveis? Eu sei que tem ofensas que são muito difíceis. Você fala, cara, não tem jeito de perdoar isso. Mas ainda assim, meus irmãos, se a gente comparar com a nossa dívida, com o próprio Deus, tem toda essa discrepância. É perdoável, é pagável. Já para o final da história, a gente vê que o rei ele ficou furioso com a ingratidão e com a hipocrisia daquele servo ingrato e mandou que ele ficasse na prisão até pagar toda a dívida. O rei falou, não, para com essa ingratidão, vai para a prisão. Engraçado aqui que antes o rei ia vender eles. Agora não. Agora ele foi mandado para a prisão, porque ele foi ingrato. E o mesmo Jesus que nos ensinou a orar, Pai, Deus perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, esse mesmo Jesus vai terminar essa história dizendo o seguinte: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Dá para perceber o confronto que Jesus está fazendo para mim e para você? Dá para perceber? Jesus está chamando aqui a gente para viver o perdão. Ele não está colocando aqui como uma opção. Está falando, cara, você foi perdoado de um jeito que você talvez entenda isso aqui. Você precisa também viver esse perdão. Não é uma opção, não é uma escolha. Nós que conhecemos a misericórdia de Deus, nós que entendemos talvez um pouco mais o significado da cruz, nós precisamos viver com o mesmo princípio do próprio Deus, o princípio da misericórdia. Sejais, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo está falando, vocês precisam aprender a expressar a misericórdia, a bondade, o perdão que o próprio Jesus expressou. A gente vai ser ferido diversas vezes. Eu e você, a gente vai ser muito ofendido, muito ferido, de diversas vezes, de inúmeras maneiras e de diversas intensidades. Mas nós vamos perdoar. Irmãos, não dá para olhar para uma dívida de 2.350 vidas e não perdoar dívidas de 100 denários. Não dá. O confronto de Jesus ao nosso coração, e eu sei que isso não é fácil, mas é como se ele dissesse: Deus lhe perdoou muito, dando a minha vida, então como você se recusa a não perdoar os outros que erram ou que falham com você? Como que você se recusa? Eu ensinei vocês, eu dei o exemplo com a minha vida, façam vocês também o mesmo.
O chamado de Deus é para a gente aprender a viver como homens e mulheres perdoados. E tendo a consciência de que foram perdoados, nós perdoamos também. Nós perdoamos também. Olha que interessante. Percebam no texto qual foi o castigo no final da história. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. O castigo para o servo, que o rei... Onde que o rei mandou ele? Os verdugos. O que é isso? Prisão. Prisão, tortura. Foi o fim desse servo ingrato nessa história. Quando se pensa em falta de perdão, estas são as imagens que devem vir à nossa mente, à nossa cabeça. Prisão e tortura. Prisão é o que aqueles que retêm o perdão devem esperar experimentar. Só um comentário aqui, irmãos. Minhas duas avós já estão falecidas, mas eu tenho ainda 2 avós. Um deles, que é pai da minha mãe, eu simplesmente tenho visto ele definhar por dentro. Definhar por dentro. É o exemplo mais claro que eu tenho de ele definhar por dentro, por falta de perdão, por mágoa, por ressentimento. Meu avô foi traído pela família. E foi traído por uma família, eu não vou contar a história que é muito complicada. Mas ele foi traído por uma família que é a do meu pai. Ele foi perdoado por coisas que ele tinha feito pela família da minha mãe, por ter abandonado 8, 9 filhos. Foi perdoado, mas mesmo assim, até hoje ele não tem conseguido enxergar direito isso. Por quê? Porque a traição que ele sofreu e a mágoa e o ressentimento que o vô ainda carrega aprisionou ele. Gente, sério, ele abandonou 9 filhos por 20 anos. E quando uma avó faleceu, ele voltou para outra. Não tenta entender muito, só é louco. Eu vou só explicar, ó. Olha que loucura. O pai da minha mãe separou, tá? E o meu avô, né? O pai da minha mãe se separou e casou com a mãe do meu pai. Louco, né? Já viram isso aí? Entendeu? O pai da minha mãe se separou. Os pais da minha mãe se separaram. E o pai da minha mãe, meu avô materno, casou com a minha avó paterna. Loucura, né? Mas o que eu estou querendo dizer com toda essa... É só para vocês perceberem. A minha avó paterna, a mãe do meu pai, ela morreu de câncer. E quando ela morreu, o meu avô, ele foi traído pelos filhos da minha avó. Ele foi traído de N maneiras. E ele se viu assim, para onde que eu vou voltar? Para a família antiga, para a família original. E voltou, irmãos. Mas voltou deixando um legado horrível de ter abandonado mesmo. Abandonou. Só não abandonou a minha mãe, né? Porque daí, com a outra família, ele se viu. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que é muito triste. Eu acho que ele está melhorando, mas ele tem definhado por dentro. Porque ele guarda mágoa até hoje de tudo que aconteceu com ele. De toda a traição. E essa mágoa tem aprisionado ele. Nossa, eu tenho visto isso de forma muito clara. Tem aprisionado ele e talvez tenha feito ele não perceber tão claramente o perdão que ele recebeu da outra família. Dá para entender? Prisão e tortura. A falta de perdão, sabe o que ela é? Ela é uma tentativa inútil nossa de punir alguém e de retribuir a ofensa que a gente recebeu. Pagar mal com mal é querer revidar, é ser vingativo. Nós já vamos falar sobre vingança e você vai compreender a quem é atribuída a vingança. A amargura, a raiz de amargura, quando a gente guarda remorso, mágoa por qualquer ofensa, eu não sei da sua vida, mas por qualquer coisa, quando a gente guarda isso vira um veneno. Isso vira um veneno. Sabe por quê?
porque ela vai travar o nosso relacionamento com Deus, porque não tem a ver só com a pessoa, não tem a ver só com aquela ofensa que não foi perdoada. Tem a ver com o fato do que Deus fez por você, da dívida que você tinha de 2.350 vidas que foram perdoadas, e tem a ver com o chamado e com o que Ele quer que você faça. Então, quando você não perdoa, quando você cria raiz de amargura, não é só um lance teu com a pessoa, é um lance teu com Deus. É um lance teu com Deus. Isso aí vai travar tudo, vai te aprisionar. Pode ter certeza, eu fiquei 3 anos sem falar com o meu irmão, isso aprisiona, isso tortura. Um coração que não perdoa é um coração que ele vai estar sujeito a esse tormento, dessa prisão, dessa tortura, até que o devedor nos pague toda a dívida. Só que a questão é que a ofensa já foi feita. Nosso perdão não pode depender de que a dívida seja paga. Tem um cara chamado George Herbert, que ele diz assim: aquele que não pode perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem de passar. Aquele que não pode perdoar, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo tem de passar. Irmãos, é incompatível caminhar em amizade com Deus e ao mesmo tempo em rancor e falta de perdão. Isso aí vai travar geral, como se diz. Vai travar. Um detalhe que eu quero que vocês percebam. O nosso perdão não tem a ver com eu absolver o Mike de uma culpa que ele me fez. Não tem a ver com absolver culpa ou com atribuir culpa. Não tem. O nosso perdão não é tirar a culpa da ofensa. O perdão, ele independe de nossa mágoa com alguém ser justificável ou não, independe do tamanho da ofensa, independe se aquele que nos machucou admite isso ou não, se ele se arrependeu ou não. O perdão independe disso. Difícil, né? Porque às vezes a gente fala, eu vou perdoar, mas vai ter que botar o joelho no chão, vai ter que se arrepender. Vai ter que se arrepender, senão não perdoa. Não é por aí não. E o pior é que muitas vezes essa pessoa ela pode continuar a causar dor em você, repetindo ofensa e abrindo cada vez mais ferida. Isso que é mais difícil. Às vezes a pessoa que te ofendeu vai continuar a te ferir. Mas a questão, irmãos, é isso que eu quero que vocês percebam. A questão da culpa, esse camarada, esse nosso amigo, esse nosso irmão que às vezes não sabe, ele vai tratar com o próprio Deus. A questão da culpa, ele vai tratar com o próprio Deus. E o conselho do nosso Pai, o conselho do Pai, para momentos em que a gente for ferido, está lá em Romanos 12, 17 a 21. Queria ler para vocês. O conselho que Deus nos dá quando a gente está ferido é esse: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Romanos 12, 17, perdão. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vocês, tende paz com todos os homens. E aqui que está o detalhe: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Questão de culpa, questão de acertar as coisas, é do cara que ofendeu com o próprio Deus. Perdão não tem a ver com absolver culpa. O versículo 20 continua dizendo assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem.
Falta de perdão é pagar mal com mal. Vencer o perdão, perdoar, é vencer o mal com o bem. Então não insistam na vingança. Vingança pertence ao Pai. A vingança pertence ao Pai. Não pertence a nós. E olha que legal. Quando a gente perdoa, começa a acontecer um negócio muito legal em nós. Cicatrização. Já passaram por isso? Cicatrização. A cicatriz, a lembrança, ela vai permanecer. Dá uma olhada na minha mão aqui. Sou um cara que tem umas histórias meio cabulosas, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem várias cicatrizes, tem 12 no total. O que aconteceu com o camarada aqui? 14 anos de idade, eu pescando em Morretes, eu pescando em Morretes. Olha só, vocês nunca ouviram isso na sua vida, vocês estão sendo privilegiados essa noite. Irmãos, já era meio-dia, meu padrinho, isso aqui não é história de novela, é verdade, tá? Meu padrinho falou assim, a gente já tinha pescado a manhã inteira, ele falou, eu já tinha parado de pescar, ele falou assim, Dando, é meu apelido lá em casa, tá? Não tire sarro. Dando, por favor, pesca uma última tilápia pra gente poder almoçar. A gente ia pescar e já comer. Faltavam umas tilápias para fechar a conta. Cara, eu fui lá, tinha um córregozinho que eu tava quente, eu tava me molhando com a minha prima que tava com os pés nesse córrego comigo, joguei a vara. Quando eu puxei, essa vara que era de fibra, ela tocou num fio de alta tensão de 440 volts. Eu fiquei fritando lá, irmãos. Por mais ou menos 10 segundos, depois desse choque, depois do meu padrinho dar uma voadora na vara, mas a vara já tinha quebrado com a força do choque, esse choque me jogou para longe, eu fui levado com urgência para o hospital, porque tinha morrido um cara lá, do mesmo jeito. Não me pergunte a irresponsabilidade dessas pessoas, mas tinha morrido um japa lá, nada contra o japas, tinha morrido um cara lá, exatamente da mesma forma, ele foi eletrocutado, e eu estava com os pés na água, minha prima do lado, e quando eu levava o choque, eu lembro da sensação até hoje, minha prima disse que ela queria me alcançar para falar assim, primo, eu não consigo tirar o pé da água, porque a corrente passou pela água, só que se ela tocasse em mim, vocês sabem, né? Eu não entendo muito bem disso, mas ia dobrar, né? Então, beleléu para os dois. 12 cicatrizes aqui, ó, 3º grau, perdi tecido na mão, esse meu dedo é um pouquinho menor. Mas por que eu estou mostrando minha mão, né? Tem 12 cicatrizes, ó. Eu lembro, quando eu olho para as cicatrizes, eu aperto elas, não dói. Eu lembro lá do que aconteceu. Eu lembro agora dando risada, né? Quase morri, irmãos. Vocês não podem rir disso. Eu lembro agora dando risada. Mas o que eu quero que vocês guardem é isso. Quando a gente perdoa, começa a acontecer cicatrização. A dor, ela vai cicatrizar. Você vai ficar com marcas, com cicatrizes. Mas pode apertar aqui, ó, não dói mais. Não dói mais. Quando você perdoa, é isso que acontece. Cicatrização. A ferida, a lembrança talvez esteja lá, mas não dói mais. Não dói mais. Queria fazer um experimento com vocês, prestem atenção nessa história. Eu não vou vencer o Arthur, que prega 1h15, é isso? Não vou vencer, já estou terminando. O experimento, essa historinha diz assim, se coloquem na história, tá? Senão não vai dar certo. Imagine se encontrar em um ambiente escuro e parecido com uma prisão. E à medida que você olha ao seu redor, você vê um número de celas com pessoas que lhe feriram. Esta prisão que você descobre é um quarto em seu próprio coração, mas muito distante. Jesus está de pé, estendendo a você uma chave para que você possa libertar todos os prisioneiros. Mas essas pessoas, pensem bem, essas pessoas lhe feriram muito. Então você resiste e se vira. No entanto, à medida que você tenta sair, você descobre que não há saída.
Você está preso lá dentro com os outros prisioneiros, com aqueles que te feriram. A sua raiva e a sua amargura fez de você um prisioneiro também. Agora a sua liberdade depende do seu perdão. E aí, o que vai ser? Sua liberdade depende do seu perdão. O que você vai fazer? É por isso que é interessante que pessoas que perdoaram, realmente, genuinamente perdoaram, essas pessoas falam que é como se fosse um peso tirado dos meus ombros. Passou por isso? Perdoar alguém? Não dá uma... É porque vem paz e vem liberdade. Porque a gente está falando de prisão e tortura. Quando você perdoa, você abriu a cela lá, saiu, liberdade, paz. O nosso amor com alguém, ele recomeça onde a amargura termina. O amor, ele passa a ser alimentado de novo. Ele recomeça onde a amargura termina. Grandes relacionamentos, pensem na sua família, eles não são criados por pessoas que nunca machucaram uma a outra, não é verdade? Minha família lá, eu falei do meu irmão já, né? 3 anos sem se falar, fora tudo que já aconteceu, e você deve ter umas histórias cabulosas na sua família. Mas grandes relacionamentos, como o da nossa família, eles não são criados por pessoas que não se machucaram. Não é assim. Mas eles são criados somente por pessoas que diariamente escolhem não guardar rancor. Gente que vive o perdão, gente que compreende que o perdão é o único caminho. Grandes relacionamentos são construídos assim. Não é questão da ofensa. A gente vai errar, irmãos. A gente vai errar. Mas é a questão, o que a gente faz com isso tudo? O que a gente faz com essa ofensa? O que a gente faz com essa ofensa? E percebam algo. Quando você perdoa alguém de uma ofensa, qualquer que seja, você pode pensar aí, não tem mais a ver com um lance de ganhar ou perder. Não tem a ver com isso. Esqueça isso. Abra a mão do orgulho. Esse lance de ganhar ou perder, vocês estão se olhando, eu estou com medo do que eu estou falando aqui. Esse lance de perdoar, questão de perdoar, não tem a ver com uma questão de ganhar ou perder. Não tem a ver mais com ter a razão na história. Não tem a ver mais com isso. Tem a ver, guardem isso, perdoar tem a ver, não é ganhar uma briga, não é ter a razão, tem a ver com liberdade, tem a ver com seguir em frente, deixar passar, prosseguir. Você está se privando do trabalho de elaborar argumentos para tentar prevalecer em uma situação difícil. Para a gente fechar. Aí vocês vão perguntar, legal, mas como que a gente vive isso, né? Acho que a principal pergunta é essa, como que a gente vive isso? Que é difícil às vezes, é difícil perdoar às vezes, gente, é difícil, mas a gente já compreendeu que Deus pagou o que era impagável. Meu filho, 100 denários, se vira, vai ter que perdoar, Deus vai nos ajudar, e eu já dei a resposta. Como é que a gente vive isso? Quem que nos ensinou o que é perdão? Quem que nos perdoa? Irmãos, Páscoa, cruz de Cristo, irmãos. Uma dívida impagável. Quem que nos perdoa uma dívida impagável? Quem que nos chama a perdoar? Essa história foi contada por quem? Por nosso Senhor Jesus, pelo nosso Senhor Jesus. Então a gente aprende a viver isso. A gente aprende a perdoar, a viver isso, a compreender que isso não é escolha, isso não é uma opção, isso é algo que a gente tem que viver. A gente aprende isso com o próprio Deus, com Deus, com o Pai. Se a gente não compreender que viver o perdão, isso é algo que vem de Deus, que Ele nos ensinou isso, porque Ele nos perdoou primeiro. Lembrem, nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
então a gente não vai conseguir perdoar. Se a gente não compreender que a fonte de vida, a fonte de perdão, o pão da vida é o próprio Deus, e é o próprio Deus quem nos ajuda a perdoar, se a gente não compreender que isso vem dele, não buscar viver o perdão através dele, não vai dar. Não vai dar. A cruz de Cristo, a Páscoa, hoje, está aí para nos lembrar disso. Romanos 5, 7 a 8 diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi na cruz que Deus provou o seu amor e o seu perdão por nós. Vocês precisam entender uma coisa que é muito importante da cruz. Jesus, em João 17, ele vai orar dizendo que ele e o Pai são um. O que ele falou na cruz? Uma das últimas palavras: Pai, Pai, por que me desamparastes? Sabe o que é isso? O que o pecado traz? Separação. Separação. Deus provou o amor dele, o perdão dele por nós na cruz, porque Jesus provou da separação com o Pai, pelo seu pecado, pelo meu pecado. Difícil, irmãos, eu não consigo compreender direito isso. Imaginem Jesus, eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Eles são uma perfeita unidade ou comunidade com o Espírito Santo. Cara, e o meu pecado fez Jesus falar isso. Pai, Pai, por que me desamparastes? Quando a gente contempla o perdão que a gente recebeu de Deus, aí então a gente encontra a graça e a força de que a gente precisa para perdoar uns aos outros. E quantas vezes? 7? Nananina, não. 70 vezes 7. 70 vezes 7. É interessante porque você sabe quando perdoou alguém, quando você olha para essa pessoa, vive isso com o meu irmão. Você olha para essa pessoa e você não sente mais amargura e o teu sangue não ferve mais. Sabe ele querer esganar? O teu sangue não ferve mais. Você sente piedade, sim. Você sente necessidade de restauração na sua vida e na vida da pessoa, sim, com certeza. Deus também não gosta que a gente fique se ofendendo um ao outro. Então a gente precisa olhar com esse olhar de restauração. Deus cura, misericórdia, Deus. Tem que orar, tem que olhar assim. Mas o sangue não sobe mais. Você não está olhando com amargura. Se estiver olhando com amargura, está preso, irmão. Você não perdoou genuinamente. Está acontecendo alguma coisa. Você sente piedade, necessidade de restauração, necessidade de um Deus de graça e misericórdia na sua vida, mas na vida daquele que te feriu. Agora eu estou acabando. Deus tem me falado muito uma outra coisa que a gente precisa aprender. Quando Ele nos alcança, nós recebemos o Espírito de adoção. Lembra desse texto? Espírito de adoção que nos permite clamar Abba, Abba, Pai. Abba é uma palavrinha aramaica que traz uma intimidade, irmãos, que é chamar Deus de papai. Os judeus, eles tinham dificuldade até de falar o nome de Deus e mesmo de escrever o tetragrama. E Deus traz uma nova aliança em que nós podemos clamar Abba, Pai. Por quê? Porque Ele quer que a gente aprenda a ser filho. Como que a gente aprende a ser filho? Jesus é o primogênito, é o irmão mais velho de muitos irmãos. Então, quando eu penso em perdão, e quando a gente pensar em perdão, lembrem
E nós precisamos ser filhos. Sermos filhos é sermos como Jesus. Jesus deu a vida, irmãos. Quer mais perdão que esse? E o meu desejo é para que Deus olhe para cada um de vocês, para que o Pai olhe para cada um de vocês. E eu creio que é o desejo do Pai para nós. Que Ele olhe para a nossa vida e fale assim: esse é o meu filho amado. Foi marcado pelo meu amor. A alegria da minha vida. Todas as vezes que o Pai falou de Jesus, depois da transfiguração, depois do batismo de Jesus, Ele falou: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E eu creio que o desejo do Pai para nós é de sermos como filho, para que Ele possa ser glorificado e para que Ele se alegre com a nossa vida e fale: Mike é o amor da minha vida, a alegria da minha vida, esse é o meu filho amado. Amém? Perdão, gente. Guarde isso no coração. Obrigado.